Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gidalti e mais uma vez trazemos algumas reflexões para você. Eu espero que você goste bastante. Hoje o nosso tema é sobre o que é a moral. Antes de trazermos um conceito propriamente, eu quero falar de três aspectos muito importantes, três pontos que estão relacionados à moral. O primeiro é que o ser humano ele é integral. A moral tem a ver não somente com um conceito ou uma crença. A moral está relacionada ao conjunto da vida, ao conjunto das dimensões da vida do ser humano. Presta atenção nessa imagem que eu vou colocar para você agora. Nessa imagem fica claro que o ser humano ele é um conjunto de dimensões. E essas dimensões, elas estão relacionadas umas com as outras de modo muito dinâmico. Não há uma determinação pura, simples da economia sobre a moral, ou a moral sobre a economia. A dimensão religiosa não está separada da dimensão cognitiva, racional, artística. Não. Todas essas dimensões do ser humano estão muito relacionadas e a moral sofre influência, sofre impacto de toda essa cultura, de toda essa dimensão da cultura humana, do fazer humano, do ser humano. Ok? O outro ponto muito importante é que o ser humano ele é um ser gregário. Né? Ele é um ser gregário. E o que é isso? Nós dependemos, do ponto de vista afetivo, cognitivo, nós dependemos do outro. É sério. A tartaruguinha, quando ela nasce lá, aquela tartaruguinha marinha, ela quebra o ovinho e ela sai e já sabe, parece, o sentido da vida dela. Ela já sabe a direção da vida dela. Ela vai para o mar, ela procura água. Isso é muito interessante. O ser humano não. O bebezinho, ele depende muito da convivência, dos estímulos externos. O ser humano não desenvolveria nem a sua cognição de modo pleno se não fosse pelos estímulos externos, pela influência do outro. Isso já foi comprovado, né? Aquela questão do menino lobo, aquilo é lenda, tá bom? Uma criança, foram achadas algumas crianças alguns anos atrás que tinham sido criadas meio que convivendo com lobos. Elas não desenvolveram a mesma capacidade cognitiva que você tem, que eu tenho. Ou seja, nossa dimensão racional, afetiva, cultural, tudo depende do outro, depende dessa influência, do impacto, do relacionamento, da relação que nós temos com as pessoas, com a sociedade. Ou seja, indivíduo e sociedade sempre têm uma relação muito forte, ok? Nós dependemos disso. Também é importante que entendamos que o ser humano ele é simbólico. O que significa isso? É que nós precisamos sempre construir um sentido para a vida. Nós dependemos, nós precisamos compreender, nós precisamos dar sentido à vida, nós precisamos justificar nossas escolhas, nossas decisões. E por isso nós construímos valores, nós construímos normas, leis, crenças. Tudo gira em torno dessa dependência, dessa necessidade que o ser humano tem de dar sentido à vida. A moral está relacionada a tudo isso. Ficou claro, então, que moral é um conjunto de valores, crenças, modos de pensar, normas, costumes e comportamentos presentes na sociedade, que definem o que está certo e errado, o que é bem e mal. A moral estabelece a diferença entre o que é aprovado pelo grupo, ok? E aquilo que merece algum tipo de reprovação, algum tipo de repreensão ou até mesmo punição. A moral, gente, ela é algo que está sempre presente ali na sociedade. São os valores que estão agora sendo praticados, que são aprovados pelo grupo. Tá certo? E como é que essa moral é passada? Como é que as próximas pessoas, os próximos indivíduos vão sendo incluídos nesse modo de viver? Por meio do processo de socialização. Sim, moral é passada de geração em geração.
quando aquela criança, aquele bebezinho é inserido na família, na comunidade, ele recebe o impacto e ele vai sofrendo essas condições, né, essas condicionantes do grupo. E o grupo vai impondo, mostrando para ele, olha, esses são os nossos valores, é assim que nós acreditamos, isso aqui é sagrado para nós. Olha como moral está muito relacionado também com religião. Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre o impacto da religião sobre a formação moral dos sujeitos, tá bom? Vale a pena você assistir também. O fato é, moral é esse conjunto de valores. E eu quero concluir com vocês algo interessante, que existem alguns autores que tratam moral somente do âmbito da sociologia, assim como um fenômeno sociológico, algo que é meio que exterior aos sujeitos. Na verdade, é bom complementar essas abordagens com outras abordagens, mais filosóficas muitas vezes, e que tendem a perceber que para a moral realmente acontecer, para que algo seja moral para o indivíduo, ele precisa aceitar isso. A moral precisa constituir o próprio elemento. O próprio sujeito, a sua subjetividade, precisa ser constituída por aqueles valores. Aí sim se torna moral para aquele indivíduo. Então, não podemos negar que a moral tem um caráter social do grupo, exterior ao indivíduo, mas não podemos também esquecer que, para que ela seja de fato moral, precisa estar dentro do indivíduo. O indivíduo precisa desenvolver aquele valor, acreditar, buscar realmente aquele valor, aquele comportamento, aquele costume, como algo que faz parte dele também.